Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Andrade e este é mais um vídeo no canal 100% Nova Política. Hoje nós vamos bater um papo sobre o tema a estrutura política do Brasil e o voto proporcional. Pessoal, a estrutura política do Brasil, nós somos uma república, né? República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é dividida em 26 estados, mais o Distrito Federal, que é a nossa capital, Brasília. E esses 26 estados se subdividem em 5 regiões. São a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aqui no Tocantins se enquadra na região Norte, né? Essas regiões são divididas por algumas características, como clima, relevo, PIB, Índice de Desenvolvimento Humano, entre outros. Aí cada região, pelo seu relevo, pelo seu tamanho da população também, densidade demográfica, se subdividiram essas 5 regiões do Brasil, que o nosso país é um país continental, de ampla extensão territorial. Então, para melhor gerir esse país, integrar esse Brasil, se subdividiram em 5 regiões. E quem faz isso é o IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E dentro dessa estrutura nós temos 3 poderes que regem o país como um todo, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo executa as obras de infraestrutura do país num amplo geral, global, num amplo maior, assim como seria o país todo, obras de infraestrutura como ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, então isso fica tudo a cargo da União. Os estados, o legislativo já aprovam as leis que vão ser obedecidas por todo o país, nos 26 estados, mais o Distrito Federal. E o Poder Executivo é a Justiça, né? O Poder Judiciário é a Justiça, que vai dirimir conflitos entre os cidadãos e o Estado. E para isso, a gente conta com os magistrados, né, de primeira instância, o desembargador de segunda e o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete da Constituição, que acaba todas as brigas judiciais sendo decididas lá, caso não venha ter uma decisão, que é o intérprete da Constituição. E dentro dessa estrutura a gente temos algumas autoridades, né? Por exemplo, nós temos 81 senadores no Senado Federal, a gente temos 513 deputados na Câmara Federal, onde o presidente da Câmara hoje é o Sr. Rodrigo Maia, e o presidente do Senado é o Sr. Davi Alcolumbre. E no Executivo temos o Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente atualmente. E aí, agora nos estados temos os governadores, nos municípios os prefeitos, e temos mais de 57 mil vereadores, que são nas câmaras municipais, são o mais próximo ao povo, são os representantes do povo, tanto os vereadores como os deputados, e os senadores também e os das Assembleias Legislativas são considerados representantes do povo, porque ficam mais próximos. Os vereadores ficam na Câmara Municipal, os deputados federais na Câmara Federal e o da Assembleia Legislativa. Então essa estrutura toda com esse rol de autoridades que formam os poderes, né? Tanto o Executivo, o Legislativo e o Judiciário também. Sendo que o Executivo e o Legislativo são eleitos pelo voto direto do povo, né? E o Judiciário não, o Judiciário seria os nossos representantes indiretos. A gente elege o presidente, indica algumas autoridades do Judiciário, o Senado outras, e tem concurso público também. Aí eu queria falar também para vocês, nesse vídeo, um pouquinho do voto proporcional. Nesse ano teremos eleições municipais, né? O prefeito ele é eleito pelo voto majoritário. O voto majoritário é o que tiver mais voto leva. Por exemplo, aqui em Colinas, o candidato que tiver um voto a mais que os outros, ele ganha. Agora tem cidades com mais de 200 mil eleitores, não é 200 mil habitantes, é 200 mil eleitores. Ele tem o primeiro turno.
Para ele ser eleito no primeiro turno, ele tem que ter 50% dos votos mais um, aí ele é eleito. Se não, ele vai para o segundo turno, que nesse ano vai ser dia 15 de novembro, né? Dia 15 de novembro as eleições, e se eu não me engano, dia 28 de novembro é o segundo turno. Mas, por bem, vamos falar do voto proporcional. O voto proporcional é que elege, nesse ano, os vereadores, né? E como é esse voto proporcional? Porque muitas vezes um vereador tira mais votos que o outro e não vai. A pessoa muitas vezes não entende por quê. Eu votei no meu vereador, ele tirou mais votos do que fulano e fulano está lá. É porque assim, o voto proporcional ele é pela legenda. Primeiro de tudo, você tem que saber o número de eleitores aptos a votar na cidade. Aqui em Colinas, aproximadamente 22 mil votos, 22 mil pessoas aptas a votar. Nesses 22 mil votos, dividido pelas cadeiras que tem na cidade, que são hoje 13, dá aproximadamente 1.700 votos, que o partido tem que atingir esse coeficiente eleitoral para colocar uma cadeira. O partido, atingindo esse coeficiente eleitoral de 1.700 votos, ele coloca um vereador. Se ele tiver 3.400, 5.100 e assim sucessivamente, aí ele coloca 2 ou 3 ou 4, 2, aí 3 ou 4, mas sempre ele tem que atingir esse número. E aí teve uma alteração em 2017, que o candidato ele tem que atingir 10% desse coeficiente que o partido tem que atingir. O partido tem que atingir 1.700 votos e o candidato tem que ter no mínimo 170. Isso se todos forem votar. Por exemplo, os 22 mil eleitores do município de Colinas foram votar, o coeficiente eleitoral fica 1.700 votos. Daí a importância de todos votarem, porque se todos mundo forem votar, aumenta o coeficiente eleitoral. Aumentando o coeficiente eleitoral, diminui os poderes das oligarquias políticas, que têm muito dinheiro, que utiliza fundão eleitoral e consegue colocar 2, 3 ou até 4 vereadores na Câmara Municipal. Vou falar por quê. A importância do povo, da população participar do pleito eleitoral. Durante a pandemia aí teve uma discussão se ia ter eleição, se não tinha, mas o TSE já decidiu para ter eleição. E antes disso teve um debate muito grande, porque existe 2 fundos eleitorais. O fundo partidário, que é o fundo partidário ele é constituído por as multas eleitorais e o dinheiro do governo, o governo complementa. E o fundão eleitoral é das emendas parlamentares. Então a população queria que esse dinheiro, que é 1 bilhão do fundo partidário mais 2 bilhões do fundo eleitoral, que seria 3 bilhões. Esses 3 bilhões, a população em peso queria que fosse destinado para a saúde. Alguns falaram que não queria ter eleição, mas isso não é motivo para não ter eleição, porque vários partidos na eleição passada não utilizaram o fundão eleitoral. E nessas eleições municipais tem 2 partidos que não vão utilizar fundão eleitoral, que são o Partido Novo e o Partido do PRTB. E mesmo assim vão participar das eleições. E aí, quando você não vota, por exemplo, você fala, não vou ver com política, não vou votar, eu vou pagar minha multinha lá de R$5. Tudo bem, é um direito seu. Só que essa multa de R$5, ela vai direto para os partidos, através do fundo partidário, que é o primeiro fundo de 1 bilhão. Você paga a sua multa lá, ela vai para esse fundão eleitoral dos partidos. Então você está financiando diretamente os partidos políticos, onde você não vota. Aí quando você vai e vota nulo, branco, você vai estar fortalecendo as oligarquias políticas. Por quê? Porque você vai estar privilegiando quem tem mais poder e quem está lá há mais tempo, que são as oligarquias políticas que utilizam o fundão eleitoral. Então, o melhor é você participar, se politizar e escolher da sua escolha o melhor candidato que você acha melhor.
Pessoal, e hoje também acabou as coligações na proporcional. As coligações pode ser feita na majoritária, mas na proporcional o partido ele não pode mais coligar nas proporcionais. Por exemplo, um partido não pode se coligar com outro. Anteriormente poderia se coligar até 3 ou 4 partidos e aí eles fariam o maior número de vereadores. Hoje não. Hoje, pela mini reforma eleitoral em 2017, acabou as coligações para as proporcionais. Hoje o partido ele pode colocar no máximo até 20 candidatos por partido. Então isso também já veio a ter o voto do cidadão veio ter um peso maior, porque muitas vezes o partido se coligava e esse voto do eleitor ia votar outra pessoa lá do partido. Você votava num cidadão que iria eleger outros. Isso hoje acontece ainda, mas diminuiu um pouco o poder. Então, com isso, trouxe um peso maior para o voto do cidadão. Por isso que é importante você analisar a vida pregressa do seu candidato, tanto a vereador como prefeito, e o posicionamento dele, os princípios, que muitas vezes o candidato é na eleição e quando se elege, ele foge totalmente dos princípios dele abordados durante a campanha. Então, era isso aí que eu queria abordar um pouco com vocês. Assista o vídeo, deixa um comentário, deixa um like, deixa a opinião para a gente interagir cada vez mais. E aí eu vou estar lançando toda semana um vídeo aqui no canal para a gente estar vindo, toda semana eu vou tentar abordar um tema novo relacionado à política. Um abraço a todos, saúde e proteção com Deus.